essencial, a gente já tem as aulas anteriores, ok? Vamos lá. E hoje nós continuamos aqui, olha, com aplicações da derivada, tá? Até o final, né, nós estaremos vendo aplicações da derivada. E também a influência aqui da reta tangente, tá? Do conceito de reta tangente num ponto, certo? Então, os próximos, esses hoje e o conteúdo, os dois temas da quarta-feira, eles ainda têm influência da reta tangente também. Tá? Veja aí o diferencial, aproximação linear, esses conceitos foram produzidos com reta tangente, máximos e mínimos, teorema do valor médio máximos e mínimos em particular, tá? E teorema do valor médio também, mas na quarta-feira que nós veremos crescimento, decrescimento, concavidade, estudo de concavidade, todos esses temas têm influência da reta tangente, daquilo que a gente deduziu, né, dessa interpretação geométrica da derivada que é a reta tangente. Tá? Então, o bom é que a gente vamos tocar nesse tema várias vezes, então isso vai ajudar também a dirimir dúvidas, né, prováveis dúvidas que vocês tenham. Então, esse é o nosso sumário hoje, tá? Nós vamos ver máximos e mínimos. Extremos é um nome usado para englobar as duas palavras, máximos e mínimos. Dois teoremas aqui importantes. Teorema de Fermat do valor extremo. E depois nós teremos dois teoremas também que vão nos ajudar a construir o restante das aplicações das derivadas, que é o teorema de Rolle e o teorema do valor médio, que é de Lagrange. Tá? Não só da derivada, o teorema de Rolle e Lagrange, eles aparecem também nas definições da integral, né, do cálculo integral, das integrais indefinidas. Tá? Professor? Sim. Licença. Eu cheguei agora, eu queria saber se a respeito das aulas, o senhor vai fazer reposição? Da aula de sexta, você quer dizer? Isso. Não tenho certeza de como é que é feita essa reposição, mas eu tinha falado com o pessoal que a gente não vai ter prejuízo disso. Mas vamos voltar a tratar disso no final, então, ok? Eu preciso ver com o pessoal da coordenação como é e se faz reposição. Mas já lhe adianto que a gente estava 2 aulas na frente na nossa distribuição. Então, a falta de sexta não fará falta no nosso bom andamento. Tá? Mas, de qualquer modo, você tem razão em perguntar. Eu preciso saber da coordenação como é que acontecem, né? As reposições. Pela minha experiência em relação a essas aulas que são repostas, Sim. Geralmente o professor, ele vê com a turma um horário, faz uma votação com a turma, um horário que seja viável tanto para o professor como para os alunos. Sim. E aí ele faz a reposição da aula nesse horário à parte, entendeu? Tá. Eles vão me dizer, né, como é que está acontecendo isso e eu acerto com vocês, não tem problema. Foram as 2 turmas, né? Ok, então vamos voltar lá, mas no final a gente vê isso. Então nós temos aqui esses 2 corolários, ok? Muito bem. Então, extremos relativos e absolutos, a gente está dentro do máximos e mínimos. Essa palavra extremos aqui, pessoal, é para substituir essas duas, tá? Para não ficar toda hora falando máximos e mínimos, a gente fala extremos. E vem aqui a palavra relativos e globais. Tá? Nós temos aqui relativos e absolutos, né? Então, vamos lá. Extremos relativos ou locais, né, serão máximos e mínimos relativos ou locais, e a gente tem extremos absolutos ou globais, tá? São máximos e mínimos absolutos ou globais. Vamos lá. Então, uma função f ela vai ter máximo relativo ou local em x0, se existir um intervalo, né, contendo esse ponto x0,
Se existir um intervalo contendo x0, tal que a imagem de x0 é a maior de todas. Tá? Pode ser que aconteça alguns outros números aqui terem a mesma imagem, daí ter esse igual. Tá? Mas não vai existir imagem acima de f de x0 para essa função. Tá naquele intervalo. Desculpem. Então, f de x0 vai ser um máximo relativo ao local, porque pode ser que fora desse intervalo a função tenha uma imagem mais alta, mas nesse intervalo a imagem desse número aí é a mais alta dentro desse intervalo. Então, esse ponto x0 é chamado de máximo relativo ou local da função x0, ou da função f. Ok? E a função f vai ter um mínimo relativo, ou local em x0, se existe um intervalo, né, aberto contendo x0, então que a imagem é a menor de todas. Pode ser que alguns pontos tenham imagem igual a f de x0, tá? Por isso essa igualdade aqui. Mas não vai ter imagem abaixo dessa, menor do que esta, f de x0, né? Então, naquele intervalo, essa função, ela tem um mínimo ali. Então, x0 vai ser chamado de mínimo relativo ou local. Porque pode ser que fora tenha imagens mais baixas, mas considerando aquele intervalo ali, esse x0 está produzindo a menor imagem naquele intervalo, portanto, x0 é um mínimo relativo ou local. Tá. E esse extremo, ou esse máximo, ou esse mínimo, eles serão chamados de absolutos ou globais, se em todo o domínio da função, não só em um intervalo, mas em todo o domínio dessa função, tá? Esse x0 ele gera o maior valor, a maior imagem. Então, esse x0 é um ponto de máximo absoluto ou global da função. Tá? Se x0 gera em todo o domínio da função a imagem mais baixa, né, não tem nenhuma outra imagem olhando o domínio da função que seja mais baixa do que f de x0, então x0 é um mínimo absoluto ou global da função f. Tá? Se x0 for um ponto de mínimo, tanto faz local ou absoluto, né? F de x0, a sua imagem é chamada valor mínimo. Se x0 é um ponto de máximo, então a imagem f em x0 é chamada de valor máximo. Então, ponto de máximo, ponto de mínimo, valor máximo, valor mínimo. Ok? Vamos aqui. Valor máximo, valor mínimo. Muito bem. O que eu quero dizer, né, já é uma figura para a gente entender melhor esses conceitos. Está aqui uma função, o gráfico lá em azul, né, dessa função definida no intervalo AE, ok? E já é em R. Então, x igual a A, observe, ele é um mínimo absoluto. Por que é um mínimo absoluto? Observe, em todo o domínio da função, não há uma imagem menor, né, mais baixa aqui do que f em A. Aqui é A, né, a altura, né, desse gráfico aqui é f em A, é a imagem de A. Então, x igual a A é um mínimo absoluto para essa função, porque ela tem a imagem mais baixa em todo o domínio dessa função. Tá? E aí, f em A vai ser um valor máximo, né, absoluto da função. Muito bem, x igual a b, observe x igual a b, máximo local. Por que é um máximo local relativo, Heron? Porque, veja, considerando um intervalo aqui, ó, perto do b, x igual a b vai gerar mais alta imagem, tá? Mas se eu considerar todo o domínio da função, tem pontos mais altos do que esse f de b aqui, olha. Por exemplo, esse aqui. Né? Então, ele é um máximo local, é um máximo relativo. Né? Relativo a um intervalo em torno dele. Né? Localmente, em torno do x igual a b, você tem aqui, né, um intervalo que x igual a b produz máximo na função. Tem um valor máximo, tem a mais alta imagem.
tá? Mas isso vai ser classificado como local ou relativo, porque existem outros maiores do que ele. Tá? E aí pode mudar também, né? Por exemplo, x igual a c. X igual a c, a gente tem um mínimo local. Por que ele é mínimo local? Porque se eu pegar um intervalo em torno daqui, ó, de x igual a c, então vai gerar a mais baixa imagem. Porque ele é local, existem outros que estão mais baixos do que essa altura aqui, outros pontos que têm imagem mais baixa do que f em c, f em a, por exemplo. Tá? Então, considerando um intervalo aqui em torno do c, x igual a c produz um mínimo. E aí você tem que dizer o nome que é local ou relativo da função f. Tá? X igual a d é o máximo absoluto. Por que esse nome é absoluto e não local? Porque olhando todo o domínio da função, o número que produz a mais alta imagem de todas aqui é x igual a d. A mais alta, né, imagem, olhando todo o gráfico aqui da função, é quando x é igual a d. Então, f em d é o valor máximo absoluto dessa função. Então, x igual a d é o máximo, um ponto de máximo, ou um número de máximo. Tem livros que usam essa palavra, em vez de usar a palavra ponto, usar um número de máximo, né, dessa função. X igual a E produz um mínimo local. Tá? Por que produz um mínimo local? Se a gente considerar um intervalo aqui, né, pequeno em torno do E, ele vai ser mínimo. Mas se a gente considerar todo o domínio da função, observa, tem mínimos, né? Tem outros pontos com imagem abaixo de f de E. Por exemplo, f em c, né? Então, ele não é... E outros até tem imagem abaixo também, mesmo que não seja extremo. Olha, esse ponto aqui, né? Ele tem imagem abaixo desse aqui. Tá? Então, é um mínimo local, x igual a e. Ok? Então, máximo local ou relativo, mínimo local ou relativo, máximo absoluto ou global, né? Porque globalmente, olhando o domínio da função todo, né? É aqui que se dá o mínimo, x igual a máximo absoluto ou global, porque olhando globalmente a função, né, todos os pontos, em todo o domínio, a gente tem x igual a d, produz o máximo absoluto, ok? Um teorema que vai nos ajudar na classificação e também na obtenção, desculpem, de extremos, tá? É o teorema de Fermat, que trata de extremos locais. O que esse teorema vai dizer é o seguinte, olha, se você tem uma função definida no intervalo e tem um ponto desse intervalo aqui, tá? Se f assume extremo relativo, ou seja, nesse x0, ou seja, é máximo ou mínimo relativo em x0, e f é derivada em x0, então a derivada nesse extremo é zero. Tá? Se é extremo, então a derivada nesse ponto vai ser zero. O que significa a derivada ser zero num número x0, né, ou num ponto x0? Significa coeficiente angular da reta tangente nulo. Significa que a reta tangente é horizontal, né? Tangente ao gráfico de f vai ser horizontal neste ponto. Ok? Então, se um ponto x0 produz um mínimo relativo ou máximo relativo dessa função, então a derivada neste ponto é zero, tá? Bom, então está aqui a demonstração, né? Se você supor que x0 é um ponto de mínimo, isso significa que a imagem dela é a menor de todas, pode acontecer a igualdade. Tá? Então, se você fizer essa diferença fx menos f em x0, isso vai dar positivo ou zero. Tá? E dividindo essa expressão por x menos x0, se esse x menos x0 for maior que x0, então essa expressão é positiva. Né? Essa é positiva ou zero, dividido por uma positiva, então o quociente vai ficar positivo ou zero. Tá? Essa expressão é positiva. Se você dividir por uma negativa,
ela é positiva ou zero, né? Se dividir por uma negativa, vai ficar negativa ou zero, tá? Isso, claro, se x for menor que x0, para isso aqui dar negativo, tem que acontecer isso. Muito bem. Essas duas divisões aqui, elas estão aqui porque, lembre-se que elas são bem parecidas com as definições de derivada. Só falta aqui na frente eu colocar um limite que elas passam a ser derivadas laterais. Por que laterais? Porque essa expressão só está valendo para x maior que x0. E essa daqui só está valendo para x menor que x0. Então, essa aqui está à direita, funcionando à direita de x0, essa expressão, e essa expressão está funcionando à esquerda de x0. Tá? Então, pelo teorema da conservação do sinal, isso aqui, esse teorema, eu não demonstrei, mas ele utiliza a definição de limite, né, epsilon, delta, módulo, quando a gente estudou limites infinitos constantes sobre zero. Que a gente precisa estudar o sinal de alguma expressão. Tá? Então, esse teorema do valor intermediário, da conservação do sinal, ele está naquela parte dos limites infinitos. Ele vai dizer o seguinte, olha, se uma expressão ela tem sinal positivo zero, quando eu aplicar o limite dela aqui, o resultado desse limite continua com esse sinal, daí o nome, teorema da conservação do sinal. Se essa expressão ela é negativa ou zero, se eu aplicar o limite aqui, x tendendo para x0, o resultado desse limite continua menor ou igual a zero. Né? Daí conserva o sinal, teorema da conservação do sinal. Tá? Então, veja, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Olha, apliquei limite x tendendo para x0 pela direita, né? Configurando aqui a derivada dessa função à direita de x0, uma derivada lateral. A mesma coisa nós fizemos aqui nessa expressão, aplicamos o limite, e isso vai configurar a derivada lateral à esquerda do ponto x0. Essas derivadas laterais, elas têm que ser iguais, isso é teorema de derivada. Por quê? Porque está dito que aqui a função é derivável em x0. Se ela é derivável em x0, então existe a derivada, e, portanto, essas laterais elas têm que ser iguais. Tá? Por que eu concluí aqui que tem que ser zero? Porque, observe, derivada direita, ela é positiva ou zero. Derivada esquerda é negativa ou zero. Não tem como dois objetos serem iguais se um deles é negativo e o outro é positivo. Não tem como. Então, como existe a possibilidade dessa ser zero, da direita e da esquerda ser zero, então elas só têm condições de serem iguais se forem zero. Portanto, essas derivadas laterais são nulas e a derivada primeira é zero. A demonstração ela continua pensando agora num ponto em que ele é máximo relativo. Isso foi feito para mínimo relativo. Mas vai seguir o mesmo esquema, só vai mudar a direção desses sinais aqui, olha. Só vai mudar essa direção desse sinal e no final você conclui a mesma coisa. Tá? Então, aqui, permitir, ok. Professor. Pois não. Então, sempre que eles conseguirem se igualar, quer dizer que é um limite? Um limite não, desculpa. É um extremo local, uma marcação de máximo, mínimo? Não entendi a sua pergunta. Vamos ver o seguinte, olha. Ele está perguntando se quando as derivadas laterais se igualam, é um ponto máximo ou mínimo. Não é isso? Ou é isso? Não necessariamente. Quando elas se igualam, são zero. Quando a derivada num ponto... E não só isso. Veja que aqui, ser máximo ou mínimo é hipótese. A derivada da zero aqui é consequência. Se é máximo ou é mínimo, então a derivada vai dar zero, mas não só essa é a possibilidade. Mais à frente a gente vai ver a definição que pode ser zero ou pode ser outra coisa. Tá? Mas, por enquanto, o que nós temos é o seguinte. Se a função ela é definida em AB e ela possui um máximo ou mínimo num ponto x0, a derivada da função nesse ponto é zero. Tá? Mas, calma, a gente vai ver essa definição aqui, tá? E mais um teorema, certo?
é um corolário, na verdade, daquele teorema de Fermat. Que definição é essa de ponto crítico? Quando é que um ponto ou um número ele é chamado crítico da função? Tem livro que coloca número crítico. A maioria dos livros chamam de ponto crítico, já falando com vocês aquela mesma ideia de que quando eu falo um ponto de um intervalo, isso é adjetivo para número também, tá? Então, ponto crítico, número crítico de uma função é um número que anula a derivada dessa função, a derivada primeira dessa função, mas também pode ser quando não existe a derivada dessa função nesse número, ok? São duas possibilidades para ser ponto crítico. Derivada zero, nesse ponto, derivada primeira, e também outra situação que classifica o ponto como crítico não existir a derivada no ponto. Lembrando que esse ponto tem que estar no domínio da função, ok? E aí vem o corolário. No corolário, gente, essa palavra corolário, quase que quebra a língua, né? Significa uma consequência imediata do teorema, tá? Como que está escrito no teorema de Fermat, né? Se você tem um extremo, então a derivada é zero. Aquele teorema, ele é expandido, digamos assim, para mais essa hipótese. Se um ponto ele for extremo, então ele é um ponto crítico. A verdade é essa. E o que não está incluído lá no teorema, mas que é estendível muito facilmente, eu vou colocar isso no material que eu vou mandar para vocês, é que a derivada pode dar zero ou não existe a derivada nesse ponto. Tá? Ou seja, o teorema de Fermat ele pode ser escrito assim, olha, se você tem uma função que tem um extremo em x0, tá? x0 está no domínio e tal, então, esse ponto, que é máximo ou mínimo da função, ele é ponto crítico. Né? Ou seja, a derivada nele é zero ou não existe a derivada nesse ponto. Tá? Só essa partícula aqui é que não está inclusa no teorema de Fermat. Mas que isso também é colocado no teorema de Fermat como um corolário. Tá? O que eu quero dizer, então? Professor. Pois não. Nesse caso, o máximo ou o mínimo seriam os absolutos, né? Ou pode ser os relativos? Não. Normalmente os locais, mas podem ser absolutos, a verdade é essa. Pode ser também os absolutos. Nós vamos ver exemplos aqui. Porque ele fala de intervalo, tá? Fala de intervalo. Sendo que aqui, ponto crítico é definido no domínio, tá vendo? Então, por isso que pode valer também para pontos, para máximos e mínimos absolutos. Embora o teorema, ele fale de locais, tá vendo? Relativos. Então, são duas extensões, digamos assim, que nós temos aqui. Esse teorema de Fermat, ele pode incluir também o máximo e mínimo absoluto. E agora, com a definição de ponto crítico, não só esse ponto que é extremo, a derivada pode dar zero, como também pode acontecer não existir a derivada no ponto. Tá? Exemplos aqui. Um exemplo aqui nessa figura. Observe o gráfico aqui de uma função f. Não tenho a lei, né, da função, mas eu tenho o gráfico dela. Observe, x2 é ponto de máximo relativo. Não porque você diz que é máximo relativo, porque tem mais altos do que x2. Tem imagens mais altas que x2. Tá? Ok, deixa eu permitir aqui. 10h30. E ainda estou... tem imagens mais altas do que essa. Então, x2 é um ponto de máximo relativo. Observe que a derivada em x2 é zero. Olha, como é que você sabe disso? Observe aqui, olha, a reta tangente horizontal. Quer dizer, derivada zero, nesse ponto x2. x3 também é um ponto também é um extremo. É um mínimo relativo. Tá? Veja que é um mínimo relativo porque tem imagens mais baixas, né, do que esse ponto aqui. Muito bem. Observe que a derivada também em x3 é zero. Além de eu ter escrito aqui, eu coloquei aqui, ó, a reta tangente é horizontal.
Tá? Então, derivada nesse ponto x3 vale 0. x1 também é um extremo, é um mínimo relativo aqui. Olha. x1 por que é relativo, Heron? Porque tem imagens mais baixas. Ó. Então, ele é relativo. Tá? Veja que x1 não vai existir a derivada nesse ponto x1. Tá? É um ponto de pico aqui, olha, é um ponto anguloso. Essas duas palavras, ó, ponto de pico ou ponto anguloso, são dados a pontos de um gráfico, né, que formam um bico, como esse ponto, e como esse ponto aqui também, olha, em x4. Né? É um pico ou anguloso. Essas palavras vocês vão encontrar por aí nos livros. Tá? O que acontece nesses pontos é que você tem duas retas tangentes aqui. Então, isso significa que a derivada não vai existir, porque lembre-se, derivada é limite. Limite, quando existe, um dos primeiros teoremas de limite, é o teorema da existência e unicidade do limite. Um limite, quando ele existe, ele é único. Então, se eu tenho duas retas tangentes passando aqui, então eu tenho dois valores de derivada, então esse limite não é único. Tá? As derivadas laterais aqui, elas serão diferentes. Ok? Então, não vai existir derivada aqui, olha, nesse ponto. Esse ponto está mais nítido, né? Eu coloquei aqui, está um pouco apagadinho, duas retas tangentes aqui se cruzando. Uma tem a ver com essa função e a outra que tem a ver com essa função, né? Então, no ponto x4, não existe derivada da função f aqui, derivada primeira. Tá? Então, mesmo assim, esses pontos, olha, são pontos extremos. x1 é um mínimo relativo e x4 está sendo um máximo absoluto aqui, olha, observe. Eu parei o gráfico aqui nesse ponto. Tudo bem, não está bem claro, né? Eu podia ter colocado uma linha, mas se você colocar uma régua aqui, você vai ver que esse ponto ele está acima de todos os outros no gráfico aqui, na figura azul, tá? Na linha azul. Então, mesmo sendo um máximo absoluto, ele se encaixa no teorema aqui de Fermat, tá? Então, extremos até agora, a gente não tem ferramentas para determinar analiticamente esses extremos, tá? A gente tem gráfico. Então, dando exemplos dessa situação. Se é extremo, então é crítico, ok? Primeiro, exemplo 3 aqui, eu construí o gráfico dessa função, ok? E olhando o gráfico, eu observo que existe um ponto de mínimo relativo em 0 e um máximo aqui em 4/3. Eu pude construir o gráfico e verificar que esse ponto aqui, ele tinha abscissa 4/3, tá? Então, 0 e 4/3 são pontos extremos para essa função aqui. Um deles mínimo relativo e o outro máximo relativo, tá? E aí eu fui determinar os pontos críticos dessa função. Aí, para obter pontos críticos, nós já temos ferramentas quantitativas analíticas para fazer isso, que é usar a derivada igual a 0 ou verificar os pontos onde não existe a derivada. Tá? Nesse exemplo aqui, 3A, essa função é polinomial, ela tem derivada em todos os pontos. Então, a única possibilidade de achar ponto crítico para essa função aqui é usar a derivada primeira igual a 0. Né? Porque já que a derivada ela existe em todo o valor real, né? Então aquela 2i, aquela possibilidade 2i de não existência de derivada, não se encaixa aqui, não se aplica aqui. Então, vamos usar a derivada primeira igual a 0 dessa função e obter os pontos críticos, os possíveis pontos críticos que essa função tenha. Tá? Então, a derivada primeira vai nos dar 16x, olha, eu derivei aqui, né, menos 4x ao cubo, e essa derivada nós vamos igualar a 0, vamos obter esse produto, né, que vai nos dar x igual a 0 e x igual a 4/3, são os pontos críticos da função. Exatamente os pontos que produzem extremos dessa função, tá? Então, primeiro eu sabia que eles eram extremos. E aí, fui ver, quando fui atrás dos pontos críticos, são os mesmos, tá? Os mesmos pontos que são extremos também são críticos dessa função, para esta função. É isso que diz o teorema, tá, de Fermat,
O exemplo B eu fiz o gráfico, né, da função, e eu estou observando o gráfico dessa função, né, veja que tem uma assíntota aqui horizontal, tem uma assíntota vertical, então y igual a 1 é uma assíntota horizontal, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical dessa função. Tá? Eu mudei as letras aqui, é t e g, mas não é x igual a 1, né? Isso é y igual a 1 e t igual a menos 1. Ok. Veja que não há máximo nem mínimo aqui nessa função. Né? Sempre que for uma assíntota, professor, não vai ter ponto crítico, né? Não necessariamente. Não significa isso, não. Eu estou falando da assíntota aqui para chamar a atenção para a gente ver o conceito. Porque ela tem B a um infinito, não vai ter ponto crítico, né? Principalmente nessa função, que ela tende ao infinito, tanto na esquerda... Olha, aqui tende a infinito, mais infinito e menos infinito. E tem pontos críticos. E por que a gente não pode definir, então, um ponto crítico relativo no meio? Calma. Primeiro estamos vendo se tem extremos. Máximo e mínimo. Primeiro isso. Então, vamos ter calma. Essa função ela não tem nem máximo nem mínimo. Né? Observe que ela está crescendo aqui o tempo inteiro. E aqui ela vem de menos infinito e vai crescendo o tempo inteiro, não vai parar nunca. Então, não há nenhum ponto aqui em que você possa colocar uma tangente horizontal, né? Ou um pico, né? Lembre isso. Ponto crítico tem que ter uma tangente horizontal, tangente, tá? Não assíntota. Tangente horizontal ou um bico, né? Para baixo ou para cima. Esse gráfico azul não tem nenhum nem outro. Então, né, não tem aqui pontos críticos, né? Você já lhe respondendo, não tem pontos críticos. Mas antes de ver pontos críticos, também não tem nem máximo nem mínimo. Essa função tal qual ela está. Tá? Ela pode vir a ter máximo ou mínimo se você pegar um pedaço dela. Não é o caso que a gente está estudando. Então, a gente está a função toda. A função toda do gráfico é esse aqui. Então, não tem nem máximo nem mínimo nessa função. Tá? Sim. Desculpa, mas vai ter alguma aula mais para frente que vai ensinar a fazer gráfico de diversas funções? Sim. Vai. A última sessão, o último tema de vocês é construir gráficos usando cálculo. Ah, tá. É o último tema. Muito bem como fazer. Então, tanto é que eu, desde cedo eu venho falando de gráfico o tempo inteiro. Tudo que eu posso eu mostro a vocês usando gráfico, né? Para vocês irem se acostumando já com esse cenário, né? A nossa sociedade é construída em cima de interpretação de informações sobre signos, né? Com a internet, com o Windows, então, né, que fez essa revolução nesse compartilhamento de informação via tela, via computador, e a internet aumentou isso, né? Usando a programação voltada para o objeto. Então, o símbolo, o signo, o desenho, a figura é muito importante hoje como objeto de uso na aprendizagem e na manipulação e demonstração de informações, né? Então, daí a construção de gráficos, de gráficos de funções, né, utilizando o cálculo, também é um tema importante. Isso já era importante antes até da gente ter o computador. Mas vamos lá. Então, olhando essa figura, esse é um tema que a gente tem para estudar, né? É uma das aplicações do limite e da derivada. Os dois juntos vão nos dar informações sobre gráfico, né? Em contrapartida, a gente também, olhando a figura, a gente tira informações sobre limite ou derivada, né? Pois não. Você disse que nessas funções a gente está comparando o ponto com a função inteira, mas eu achei que fosse intervalos, tipo o relativo, porque, por exemplo, na letra A, sim, teria um ponto máximo à esquerda, tipo, teria um ponto maior que... F, hein? Diga aí. Não, aqui, teria um ponto máximo maior do que 4/3 à esquerda, porque está vindo... Mas veja, máximo você tem que ter um intervalo como referência. O que a gente tem aqui como referência é o domínio inteiro da função, ó. Tanto nessa é todo R, quanto nessa daqui que é R menos 1.
O que a gente está fazendo é olhar o domínio inteiro aqui, e não apenas um intervalo. Quando você pega dois pontos para comparar, um é maior do que o outro, ok, um é mais alto que o outro, ok, mas dentro de um intervalo, né? Se você comparar o domínio todo aqui, né, você vê aqui, todos os pontos que estão aqui são... Mas não é isso, deve ser máximo e mínimo, é um ponto maior do que todos os outros no domínio que você está considerando, ou no intervalo que você está considerando. Aqui eu não estou considerando nenhum intervalo fixo, eu estou considerando o domínio todo, que é R-1. Aqui também foi considerado todo R, olha. Né? Por que esse é máximo relativo? Porque tem outros pontos aqui com a imagem mais alta do que ele, no domínio R. Né? Por que é mínimo relativo? Porque tem outros pontos aqui com a imagem mais baixa, em todo o domínio dessa função. Então, essa função não tem máximo e mínimo absoluto. Essa função só tem um máximo, né, relativo e um mínimo relativo. Né? Absoluto, máximo, ela não tem, porque isso aqui continua para mais infinito. Ó. Mínimo, absoluto, ela não tem, porque isso aqui continua para menos infinito. Essa função não tem nenhum ponto que você possa identificar aqui que tem a imagem mais baixa que todos os outros. Me diga aí. Não tem. Se você disser, Iron, pega um pontinho aqui, ó, ela tem a imagem mais baixa que todos esses. Ok, mas tem infinitos com imagem mais baixa do que ele aqui, ó. Iron, pega um número aqui, sei lá. Aqui, esse número aqui, né? Um par aqui, um ponto aqui. Ele tem imagens mais altas que todos esses, beleza, mas tem todos esses aqui infinitos que tem imagem mais alta do que ele. Então, não tem nenhum ponto aqui que você fixe que ele tem as características, por exemplo, desses dois aqui, ó. Né? Então, não há pontos aqui extremos nesse gráfico aqui, ok? E críticos. Para saber se tem ponto crítico, aí eu vou para análise, vou achar a derivada primeira. Achei a derivada primeira aqui dessa função, tem que aplicar a regra do quociente, olha, porque a gente tem um quociente de funções, tá? Então, aplicando a regra do quociente, que nós temos, olha, 2, né, sobre esse t mais 1 quadrado. Veja bem, como é que eu acho ponto crítico? Derivada primeira igual a zero. Essa função nunca vai se anular, né? Porque para um quociente se anular, o numerador teria que ser zero. E, no entanto, ele já não é zero. Então, essa derivada ela nunca se anula. Tá? Então, por esse viés, derivada igual a zero, essa função não tem ponto crítico. Tá bom, vamos ver se existe algum número no domínio que não exista a derivada. Observe, olhando para a derivada final aqui, a lei final da derivada, se eu substituir t por menos 1, vai dar 2 sobre 0. Então, essa derivada ela não está definida em menos 1. Ela não existe em menos 1. Ok. Então, menos 1 é ponto crítico para essa função? G? Não. Não, porque ele não está no domínio. Ó. Ser ponto crítico tem que estar no domínio e zerar a derivada primeira. Ou ele tem que estar no domínio e não existir a derivada nesse ponto. Ok? Então, essa função, ela não tem extremos e ela também não possui pontos críticos. Ok? É necessário sempre ter máximo e mínimo? Não. Não. É isso que eu quero dizer a vocês com esse exemplo B. Não é necessário que a função tenha máximo e mínimo, não, seja ele relativo ou absoluto. É necessário que sempre uma função tenha pontos críticos? Também não. Pode ser que uma função não tenha pontos críticos. Exemplo aí, está aqui um exemplo. Essa função ela não tem extremos, não tem nem máximo nem mínimo, e ela também não tem pontos críticos. Tá? Peguei uma função, ela vem já colada nela, ponto crítico e máximo. Não, gente, é isso que eu quero dizer. Né? Essa tem 2, essa não tem nenhum. Nem máximo nem mínimo. Professor? Pois não. A gente pode sempre pegar a lei de uma função e igualar ela, derivar e igualar ela a zero para ver se tem máximo e mínimo? Sim. Certo, não máximo e mínimo, não máximo e mínimo. Pontos críticos, desculpa. Exatamente, pontos críticos. Porque a gente, extremos, máximo e mínimo, a gente só sabe fazer isso até agora usando gráfico.
A gente não tem ferramenta ainda para determinar máxima e mínima. Ferramentas analíticas, numéricas, a gente não tem. Essas contas que eu estou fazendo aqui, todas elas são para obter o quê? Ó, pontos críticos. Extremos é uma coisa, observe, eu sempre escrevo primeiro, ó, os extremos. De onde é que saíram essas informações? Olhando o gráfico. E aqui eu escrevi, eu disse, ó, G não possui extremos. De onde é que saiu essa informação? Olhando o gráfico. E essa conta que eu fiz foi para saber se tinha pontos críticos. E cheguei à informação que não tem pontos críticos. Então, extremos até agora, essas informações olhando o gráfico. Pontos críticos, analisando a derivada primeira. Se for zero, ou se não existe. Mais um exemplo aqui, ó. Mais dois, na verdade. Exemplo 4, a gente tem essa função aqui, né? Eu sempre vou mudar essas letras, para vocês perceberem. Veja, esse Q igual a menos 1 é mínimo absoluto. De onde saiu essa informação aqui? Saiu da observação desse gráfico. Eu fiz o gráfico antes, para poder obter isso aqui. Né? Então, veja, o gráfico dessa função é desse tipo aqui. Não dá para vocês verem, mas essa reta aqui, né, H igual a 0, vai ser uma assíntota, mas o gráfico não ficou legal aqui, então não precisa prestar atenção nisso. Então, Q igual a menos 1, olha, é mínimo. E ele é absoluto, porque eu sei que ele é absoluto, cadê? Não tem imagem nenhuma abaixo da imagem de menos 1 aqui, olha, que vai dar 1 até o sinal, se não me engano. Não, vai dar menos elevado a menos 1. Né? Menos elevado a menos 1. Não tem nenhuma imagem desse gráfico azul abaixo desse ponto aqui. Então, esse ponto é um extremo absoluto, é o mínimo absoluto. Tá? E só existe ele aqui. Tá? Só existe ele, só tem esse único. Aí eu fiz uma conta aqui, olha. Aí eu quero descobrir os pontos críticos aqui dessa função. Derivada primeira. Então, derivada primeira aqui, olha, a regra do produto. Tá? Porque essa é uma função afim, por isso que eu mudo as letras, né, para vocês irem treinando, reconhecer as funções, mesmo que não esteja usando a letra X, a letra Y, né, porque na área de vocês é assim. Então, essa aqui é uma função afim, olha, e é elevado aqui é uma função exponencial, na variável Q. Então, isso aqui é um produto de funções. Se eu vou derivar, é regra do produto. Deriva Q, a derivada é 1, ó. Mantém exponencial, mantive, mais, que é da regra, mantém que deriva exponencial, a derivada exponencial é ela mesma, tá? Então, aqui a gente pode colocar, né, exponencial em fator comum, ficou 1 mais Q. Quando você vai colocar essa lei igual a zero, essa derivada igual a zero, o que você obtém é exatamente Q igual a menos 1, porque essa exponencial nunca se anula, né? Exponencial nunca se anula. Então, 1 mais Q é 0, ou seja, Q menos 1 é o único ponto crítico dessa função, H. Ok? É o único ponto crítico. E o que nós tínhamos antes, a gente já sabia, tinha aqui um mínimo absoluto em Q é menos 1. Esse Q é menos 1, ele tem derivada nula nele. Está aqui, ó, reta tangente horizontal, nesse ponto. Ok? Então, um único ponto crítico, veja, o primeiro exemplo que eu dei para vocês lá, o 3A, tinha 2 pontos críticos, 2 extremos, 2 pontos críticos. O segundo exemplo B, o 3B, não tem extremos, não tem pontos críticos. Esse exemplo 4 tem um único ponto crítico, um único extremo, um único ponto crítico. O exemplo 5, observe o gráfico, olha dessa função cosseno de 3x, tem infinitos extremos. Olha, lembre-se que o gráfico de uma função cosseno, né, é uma função periódica, e esse gráfico, essa figura vai se repetir aqui indefinidamente para a direita e também para a esquerda. Então, esses picos, né, que vão acontecer, esses vales, né, vocês vão ouvir essas palavras às vezes, esses picos e vales, eles vão se repetir indefinidamente para a esquerda e para a direita. Ou seja, máximos e mínimos para essa função aqui, existem infinitos. Então, existem infinitos extremos para essa função cosseno de 3x. Tá? Veja que em todos eles, reta tangente, olha, horizontal. Tá? Então, todos eles, a derivada dessa função vai dar 0.
Tá? Então, todos os pontos extremos aqui são pontos críticos dessa função. Como é que você sabe, Heron? Bom, esses máximos e mínimos eu tirei aqui do gráfico, mas obter pontos críticos, olha, derivada primeira, veja, eu vou derivar essa função, revendo, regra da cadeia. Então, é aqui, exemplo 4, revisão regra do produto, exemplo 3, revisão regra do quociente, e uma derivada simples. Exemplo 5, regra da cadeia, porque uma função afim no argumento de uma função cosseno. Deriva a função cosseno, é menos seno, mantém o argumento 3x, vezes derivada de 3x, que é 3. E aí, normalmente, a gente não deixa escrito aqui argumento à esquerda, tá? A gente vai colocar na frente da função para não causar confusão, tá? Eu ainda mantive aqui o parênteses, mas normalmente não vem com parênteses. Eu mantenho, às vezes, os parênteses para chamar a atenção do argumento da função, para vocês irem se acostumando, tá? Então, veja, esse menos 3 vem aqui, né? Então, seno de 3x é 0, e seno de um argumento é 0, sempre que esse argumento é um múltiplo inteiro de π, tá? Por isso que isso aqui, esse 3π, né, esse argumento, ele tem que ser igual a um kπ, e k pertencente a z. Então, existem infinitos pontos críticos para essa função, olha, todos eles nessa forma, kπ sobre 3, tá? Então, exemplo que você tem extremos, 2, exemplo que você não tem extremo, exemplo que você tem 1, exemplo que você tem infinitos. Então, uma função, ela não necessariamente ela precisa ter extremos, e também, não necessariamente, ela precisa ter pontos críticos, ok? E aí, por que quando o rapaz, um amigo de vocês, falou, então, a gente calcula a derivada zero e não existe derivada, então é máximo ou mínimo. Não é assim, não. Não é assim. Por quê? Olha aqui, ó. Um exemplo de uma função que você tem derivada zero no ponto e a função não tem nem máximo nem mínimo nesse ponto. Tá? Aqui, olha, essa função é essa aqui, é um exemplo. Essa função é o cubo, né, de x mais 2 mais 1. Se você faz a derivada, aqui eu obtendo ponto crítico, tá? Eu achando que todo ponto crítico é extremo, não. O teorema de Fermat, ele é de uma via só. Se é extremo, ou seja, se é máximo ou mínimo, então derivada zero, ou não existe derivada. O teorema de Fermat é só uma via. Então, se tem derivada zero, ou não existe derivada, é máximo ou mínimo? Não. Aqui um exemplo. Exemplo de derivada zero, ó. Quando você acha aqui ponto crítico, ou seja, f' em menos 2 vai dar zero. E, no entanto, não é nem máximo nem mínimo. Observe aqui, olha. Não tem pico aqui, né? Não tem um vale, não tem uma fonte aqui, nada. A função vem crescendo, crescendo, passou aqui no menos 2 aqui, continuou crescendo, olha. Tá? Então, não é um ponto nem de máximo, nem de mínimo. Tá? Isso é muito importante. Outro exemplo em que não existe a derivada, ou seja, o ponto é crítico, mas não tem nem máximo nem mínimo. Aqui, olha, esse exemplo aqui, olha, figura 8. Deixa a figura 7 ali de lado. Ela tá no lugar errado aí, essa figura 7. Tá? Observe. Não existe derivada dessa função aqui, olha, raiz cúbica de x em zero. Não existe essa derivada, ó. Fiz a conta aqui. Não existe a derivada porque dá infinito, né? O limite que define a derivada só existe se der um número. Aqui deu mais infinito. Então, não existe a derivada no ponto. E o ponto não é nem de máximo nem de mínimo, gente. Então, ser ponto crítico não implica ser de máximo ou de mínimo. Tá? O teorema de Fermat é a via contrária. É máximo, é mínimo? Sim. Então, ele é crítico. Certo? Mas se é crítico, já posso dizer que tem máximo ou mínimo ali? Não. Tá? Infelizmente, não é assim. Tá? Essa outra figura está aqui, ela está deslocada
é porque é o seguinte, aqui eu já tinha feito esse exemplo mostrando que não tem derivada em zero para a função módulo. Tá? E eu ainda, nos exemplos que eu passei, anteriores, todos eles só tinha ponto crítico com a derivada zero, né? E eu não tinha colocado nenhum exemplo com a derivada não existindo, né? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Ele está meio deslocado. Antes de eu mandar esse material para vocês, o que eu devo fazer é tirar esse item A, né, com essa figura, e colocar antes da observação, né? Para vocês verem uma função que tem extremo, né? Aqui ela tem mínima em zero, e é um ponto crítico porque a derivada não existe nela, né? Nesse ponto aqui não existe a derivada. Certo? Então, esse exemplo está fora, na verdade, do lugar aqui, me perdoem. Tá? Mas 2 exemplos para vocês de que temos pontos críticos, né, que não são extremos, que é essa figura 8 e essa figura 6. E as respectivas funções com as contas feitas. Tá? Então, ainda não temos uma forma analítica de determinar extremos, né? Foi só olhar o gráfico. E fica assim, não. Professor, Pois não. nesse exemplo anterior, eu não consegui entender, tipo, se a derivada não existe. Não existe a derivada aqui, porque, ó, dá mais infinito. E você vê isso, tanto calculando, né, a lei da derivada, que vai dar isso aqui em zero, ó, quanto usando a definição de limite de derivada. Foi o que eu fiz aqui, ó. Sim, a derivada é inexistente. Não dá, exatamente. Não Mas existe sempre que a derivada. derivada inexistente não tinha que ter um ponto crítico? É um ponto crítico, mas não é nem de máximo nem de mínimo. É isso que eu estou lhe dizendo. É ponto crítico, sim. Justamente por isso que não existe a derivada em zero aqui. Então, zero é ponto crítico de H. O que ele não é? Nem máximo nem mínimo. Observe a figura. Ó. O gráfico vem aqui, corta ele e aí se manda. Né? Então, o que eu disse foi o seguinte, esse exemplo está fora do lugar. Tá? Tanto esse exemplo, figura 6 e figura 8, são exemplos dessa observação. O que é que diz essa observação? Lê aqui comigo, ó. Ponto crítico, né? Pode não ser o quê? Ele pode ser crítico, mas não... Pois é, aqui um exemplo. Derivada a zero e não é nem máximo nem mínimo. Aí vem a segunda observação. Se não existe a derivada, ou seja, se é crítico, né? Então, pode ser ou... Não, extremo. Não, no extremo aí a gente vai para onde? 8. Aí meio ficou confuso porque eu esqueci esse gráfico aqui, na verdade, no lugar errado. Esse 7A está no lugar errado. Né? Então, esse exemplo era para vir logo depois do outro. Tá? E aí, acabei me passando. Né? Então, é ponto crítico. A derivada não existe. Mas não é nem máximo nem mínimo. Mas a gente vai resolver esse problema de máximo e mínimo. Como é que a gente vai resolver? O Weierstrass, né? Ele resolveu esse problema, pelo menos, para quando a função é contínua e definida no intervalo fechado. Tá? E isso tudo que nós vimos até agora não foi em vão. Porque todos os exemplos que nós vimos até agora, se é extremo, então acontece que é ponto crítico. O que é que isso significa? O que é que eu posso resumir para vocês? Os pontos críticos, eles são candidatos a produzir extremos. Mas existem outros que podem não ser críticos, ok? Então, pontos críticos, por que eles são legais para a gente? Porque eles são candidatos a produzir extremos. Tá? Olha, preciso de máximos e mínimos. Primeiros candidatos a olhar os pontos críticos. Mas pode ser que nenhum deles dê máximo ou mínimo. Eles são candidatos. Tá?
E aí, esse teorema que está aqui agora, ó, que está na tela de vocês, o teorema do valor extremo, ou de Weierstrass, ele vai nos dizer quais são os outros candidatos, pelo menos, se uma função for contínua, no intervalo fechado. Tá? Se não forem os críticos, quais são os outros? Aí Weierstrass responde com esse teorema. Olha, se uma função é contínua no intervalo fechado, então existem números nesse intervalo fechado. Inclusive, pode ser as extremidades A ou B. Quando eu digo, olha, x1, x2 pertencente ao intervalo fechado, quer dizer que qualquer um dos dois aqui pode assumir o valor de A ou de B. Tá? Se eu não quiser A ou B, eu boto o intervalo aberto. Tá? Então, tais que, olha, a imagem de x1 é a mais baixa, a imagem de x2 é a mais alta, ou seja, significa que um é mínimo e o outro é máximo, no intervalo AB. Então, que esse teorema não está aqui a demonstração, precisa de outras definições e outros conceitos para fazer essa demonstração. Então, o que os livros fazem didaticamente é não colocar a demonstração, indicar onde você acha a demonstração desse teorema de Weierstrass. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa. Mas o que esse teorema diz é o seguinte, olha, se a função é contínua e ela está definida no intervalo fechado, veja que isso significa intervalo fechado. Mesmo assim, o teorema ainda escreve para reforçar, olha, intervalo fechado. Né? Então, essa função possui máximos e mínimos absolutos nesse intervalo. Certo? E mais, o que o teorema de Fermat, a definição de ponto crítico e o teorema do valor extremo nos dá é o seguinte, é uma sequência que a gente assume para obter máximo e mínimo de função contínua no intervalo fechado. Que sequência é essa? Primeiro, você tem a função, ela é contínua, tem o intervalo fechado? Ok. As extremidades do intervalo A e B são candidatos a produzir máximos e mínimos. O valor de A e o valor de B podem produzir máximos e mínimos. O máximo ou o mínimo aí nesse intervalo. Quais são os outros candidatos? Os outros candidatos são os pontos críticos da função neste intervalo. Ok? Então, você tem A e B, ok, é dado de graça. Vamos achar os pontos críticos e vamos testá-los depois na imagem. Tá? Para ver qual deles vai gerar a imagem, a menor imagem, ou seja, vai ser ponto de mínimo. Qual deles vai gerar a maior imagem, ou seja, ponto de máximo. Isso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou representando aqui nessas 4 figuras. Tá? Se você tem uma função contínua, no intervalo fechado AB, pode acontecer o seguinte, olha, você tem máximo e mínimo no interior do intervalo. Esse M grande é máximo, esse M pequeno aqui é mínimo, tá? Os dois valores de máximo e mínimo, eles sendo gerados no interior do intervalo, ou seja, pelos pontos críticos. Tá? Veja que aqui a derivada é zero. Ó. Pode acontecer que nenhum desses pontos críticos, ou não tenha pontos críticos, tá? Ou não seja gerado nesses pontos críticos máximo ou mínimo. Pode acontecer que esteja nas extremidades, olha, A e B. Pode ser que o máximo ou mínimo esteja aqui na extremidade A ou B aqui, ó. Veja que esse B aqui gerou mínimo e esse M, esse A aqui gerou máximo. Uma possibilidade aqui da função. Pode acontecer a gente ter um ponto crítico gerando um máximo ou um mínimo e o outro máximo ou mínimo gerado na extremidade do intervalo, como foi esse caso aqui, ó. Você tem um ponto crítico aqui gerando o máximo e o mínimo foi gerado aqui em D. E pode acontecer você ter um ponto crítico gerando o mínimo e o máximo acontecer numa extremidade. Ah, é sempre no B? Não, foi falta de criatividade minha. Vou trocar essa figura, botar aqui no A, o máximo, né? E o mínimo está aqui no ponto crítico. Então, essas possibilidades existem. Tá? Então, nem sempre, olha, a figura 10, nem sempre é ponto crítico que vai estar gerando o máximo ou o mínimo, não. Ó. Nessa figura 10 aqui, nem tem ponto crítico. Né? E, no entanto, a gente tem máximo e mínimo. Eles aconteceram nas extremidades. Tá? Agora, se acontecer no interior, né, como é o caso desse aqui, 2 pontos críticos vão gerar esse máximo e esse mínimo. Aí, no caso, é absoluto, tá? Porque a gente está considerando um intervalo. Então, teve máximo, teve mínimo ali, é absoluto. Certo? Mas só uma coisa.
Sim. Se tiver dois valores, tipo, valores máximos absolutos, que tenham o mesmo... Então, eles têm que ser iguais. Para ser 2 máximo absoluto, lembra, só pode existir um. Ele é absoluto, afinal de Se contas. tiver aqui dois que tenham, tipo, o mesmo... Só se a função... sim, tudo bem, pode acontecer, né? Os dois são pontos de máximo absoluto. Os dois são isso. Os dois são. Os dois são, não tem problema. Na verdade, o que vai nos interessar, no fundo, você que perguntou, para a maioria das aplicações, vai interessar saber o valor máximo, né? Ou o valor mínimo. Então, uma vez que você encontrou 2 resultados ali, pô, ótimo. Entendeu? É óbvio que, às vezes, você vai estar sempre no intervalo limitado. Eu quero minha função funcionando aqui nesse intervalo. Então, provavelmente não vão aparecer 2, né? Funções bem comportadas, normalmente, você não tem muito. Funções bem comportadas, funções deriváveis, né, em todos os seus pontos, né, suaves e tal. Mas é verdade, se você achou 2, os 2 produzem máximo. Pode ser mínimos também, CT. E você pode ter mais de 2, lembra lá do gráfico do cosseno de 3x? Sim. Todos aqueles pontos, você tem infinitos. Todos são máximos, né? Todos produzem pontos de máximo e infinitos que produzem pontos de mínimo também. Inclusive, você pode ter mais de um, sim. Boa pergunta. Vamos lá, vamos ver exemplos, então. Um exemplo que caracteriza essa aplicação aqui do teorema de Fermat. Do teorema do valor extremo. Você tem uma função aqui polinomial, portanto, contínua, definida no intervalo fechado no 6, ok? Então, função contínua definida no intervalo fechado no 6. Então, o teorema do valor extremo vai dizer o seguinte, olha, essa função nesse intervalo, existe um número aí que produz o mínimo dela, esse mínimo é absoluto. E existe um outro número, também nesse intervalo, 6, que produz o máximo dessa função. Tá? Aí você diz assim, tá bom, e como é que eu acho esses números? Ok, o que o teorema vai dizer, junto com o teorema de Fermat e a definição de ponto crítico, é o seguinte, primeiro, esse número aqui, olha, esses números 1 e 6, eles são candidatos a produzir esse máximo e mínimo. Eles são candidatos, eu não sei ainda. Ok? E quais são os outros candidatos? Os pontos críticos, dentro do intervalo. Tá? Então vamos obter, já temos 2 candidatos, x1 e x igual a 6, vamos obter os pontos críticos e nós teremos todos os candidatos a produzir extremos nessa função. Como é que eu vou produzir, como é que eu vou achar aqui os pontos críticos? Derivado igual a 0. Porque apenas essa possibilidade, você não vai usar a possibilidade de não existência da derivada, porque, outra vez, olha, função polinomial, ela é contínua em R e ela é derivável em R. Então, a derivada primeira dela existe para todo número real. Então, não faz sentido, uma vez que a derivada também é um polinômio, você ficar procurando onde não existe derivada, porque não tem ponto onde isso aí não exista, tá? Então, a única possibilidade aqui de achar ponto crítico é fazendo a derivada igual a 0. Ok? Então, peguei a derivada aqui, olha, derivei esse polinômio, fiz igual a 0, obtive 2 pontos críticos, x0 e x5. Os 2 são candidatos para este exemplo, não. Para esta situação, não. Apenas o 5 é candidato, porque, observe, olha, x igual a 0 não pertence a esse intervalo. Tá? Então, são candidatos às extremidades do intervalo e os pontos críticos da função dentro do intervalo. Não é o caso de x igual a 0. Então, o único candidato aqui, sendo o ponto crítico, é x igual a 5. Então, temos 3 candidatos a produzirem os extremos aqui para essa função. X igual a 1, substitua na função f aqui, olha, e faça as contas. X igual a 5, substitua na função, faça as contas. X igual a 6, substitua na função, faça as contas. Compare essas respostas. Né? Observe que 23 é o valor máximo que a gente obteve aqui, e menos 89 é o valor mínimo
que nós obtivemos aqui. O que é que significa? Se 23 foi o valor máximo, x igual a 1 é o ponto de máximo dessa função. Se menos 89 foi o valor mínimo da função, então x igual a 5 é o ponto de mínimo dessa função. Ok? Uma figura. Veja que não usei gráfico aqui para determinar os extremos. Observe a novidade agora. A gente não usou o gráfico para achar esses pontos extremos nesse intervalo. Estamos usando agora a matemática com bastante liberdade. Um pouco limitada, é verdade, né? Que a gente precisa ter um intervalo fechado, a função tem que ser contínua, e derivável, né? Nesse intervalo. A gente conseguiu resolver esse problema aí sem ter que usar gráfico. Eu fiz o gráfico para a gente tirar essa dúvida, a gente vê o gráfico dessa função polinomial, né? Nesse intervalo, tá? Plotado de 1 até 6. Então, observe que no número 1, o gráfico devolveu a mais alta imagem. Tá? No número 1. E no ponto 5, a mais baixa imagem. Está aqui, ó. Tá? Então, esse é o gráfico dessa função nesse intervalo. Tá? Então, o valor máximo e o valor mínimo. Aqui não dá para a gente ver porque a escala não deixa, tá? Menos 89 e aqui 23. Mas aqui a gente sabe, né? Olhando aqui as linhas, dá para perceber onde está a imagem mais alta, a imagem mais baixa. Ok? Mais um exemplo, a gente tem agora aqui um cenário didático, um exercício didático. Obviamente, na Bolsa de Valores, um modelo tão simples assim não deve indicar a variação do valor de uma ação, né? É isso que está dizendo aqui o exercício. P significa preço de uma certa ação na Bolsa de Valores. T é tempo que essa ação fica investida. Tá? E ele diz o seguinte, olha, uma vez que você pegou a ação, você tem que esperar no mínimo 2 anos e no máximo 5 anos para vender. Tá? Ou seja, para vender essa ação, o tempo ele tem que estar nesse intervalo, 2 a 5 anos. Então, temos um intervalo fechado para avaliar a função preço aqui. Ótimo. Porque esse modelo, essa função preço, ela é contínua nesse intervalo, tá? Nesse intervalo aqui, ela é uma função contínua. E aí o exercício diz o seguinte, olha, determinar a melhor ocasião para a venda. Melhor ocasião para a venda, nesse caso, aí você tem que olhar o cenário, você tem que contextualizar o problema. Melhor ocasião para a venda é quando esse preço de venda ele for o maior possível, ele for o máximo, né? Então, determinar a melhor ocasião para a venda é determinar em que ano, em que período de tempo, né? Aqui nesse intervalo, eu devo vender essa ação de modo que esse preço esteja o maior possível, seja máximo, tá? Então, queremos obter máximo para uma função P de T. Então, é um problema de obter extremos, né? É um problema de obter o ótimo, é um problema de otimização de uma função contínua definida no intervalo fechado. Portanto, aquele teorema dos extremos, né, do valor extremo, funciona. O teorema de Fermat aqui também funciona. Então, o que é determinar o máximo e mínimo nessa função? Primeiro, esses 2 números aqui são candidatos a produzir extremos, 2 e 5. Ok? Basta isso? Não. Os pontos críticos dessa função que estejam nesse intervalo também são candidatos. Então, como que a gente vai achar os pontos críticos dessa função? Primeiro, acha a derivada. Tá? Derivada, primeira está aqui, vai usar a regra do quociente, né? Nessa etapa, a regra do quociente, e a derivada do número 1 é 0. Então, uma vez que eu usar a regra do quociente, eu vou ter essa expressão. Tá? Se eu igualar a 0, isso vai nos dar esse valor, vai nos dar t igual a 4. Neste intervalo, t igual a 4 é o único ponto crítico. Tá? Aí você pode dizer assim, mas Heron, e essa derivada aqui, ela não existe em menos 4, verdade, ela não existe em menos 4. Mas 2 motivos de você não usar isso. Primeiro, menos 4 não é ponto desse intervalo, e menos 4 também não está no domínio dessa função. Tá? Então, daí a gente não considerar aqui o fato de não existência de derivada, né? O número menos 4
além de não estar nesse intervalo, ele não faz parte do domínio da função. Então, mesmo que a derivada P' não exista em menos 4, menos 4 não é ponto crítico, porque não está no domínio da função P. Ok? Então, temos apenas 3 candidatos aqui, tá? Que é T igual a 2, sim. Ali no caso, você colocou na lei da derivada dessa função T mais Sim. 4 ao cubo. Não seria T mais 4 Olha, ao quadrado? Observe que você tem T mais 4 aqui e T mais 4 aqui também. E aqui embaixo. No denominador. Você pode colocar fator comum aqui, olha. Põe fator comum, vai ficar T mais 4 vezes um colchete de coisas. Então, esse T mais 4, ele pode dividir com um desses aqui. Então, fica, né? Na verdade, olha, eu dividi esse daqui, né, por um daqui. Observe que ficou um aqui, né? Aqui não fica ele, e aqui embaixo 3, né? T ao cubo. Mas isso aí é uma conta que você pode fazer depois, mesmo com ele a quarta aqui, você vai encontrar uma expressão enorme aqui, você vai poder simplificar essa expressão, e aí você vai ver que vai ter possibilidade de você dividir um T mais 4 com um daqui do denominador. E aí vai aparecer esse aqui também. Você também tem... confuso que ali, quando você substitui, Sim. Você colocou como T mais 4 ao quadrado. Ali no P2, P4, P5. Sim, lembre, regra do quociente. Primeiro item da regra do quociente, para não esquecer e não fazer conta errada. Diga aí. Manter o denominador ao quadrado. Esse um quadrado já está aqui, é da lei. E o outro quadrado que vai aparecer é da regra do quociente. Entendi. Então, vai ficar esse quadrado ao quadrado. Então, é 2 vezes 2, é potência de potência. Então, olha, boa pergunta, porque quase sempre as pessoas esquecem, tá? A regra do quociente, o que a gente mantém é o denominador ao quadrado, e não o denominador, né? É a frase toda, é o denominador ao quadrado, né? Professor. Então, por isso que ficou 4 aqui. Pois não. Só para ter certeza que eu estou entendendo. O T mais 4 ao cubo foi ignorado ali porque o denominador não pode dar 0, né? Exatamente. Tá. Você só meteu logo o numerador. E não só esse motivo. É isso aí que você está dizendo quando eu quero tratar uma expressão que é um quociente igual a 0. Né? Basta que o numerador seja 0. Ok? Então, ignora o denominador. Tudo que tiver nele. Basta que o numerador seja 0. Beleza. Mas tem outro motivo pelo qual eu não analisei esse denominador. Na verdade, eu analisei implicitamente. Né? Veja, qual era o motivo? Perceber onde essa derivada não existe. Em que número essa derivada não existe? Quando t é igual a menos, exatamente. Aí, ó, então eu fiz isso, eu não escrevi, né? Eu deveria. É uma boa pergunta, eu deveria. Antes de mandar para vocês, eu vou escrever isso aqui. Por que é importante? Porque, olha, várias coisas. Primeiro, o denominador se anula em t igual a menos 4. Aí, voltando. Menos 4 não está no nosso domínio de análise. Ok? Então, posso ignorar. Tá, vamos pensar outra coisa também. Mas menos 4, Heron, vamos supor que estivesse. Vamos supor que menos 4 estivesse aqui no intervalo, tá? Menos 4 não vai ser ponto crítico. Por que ele não vai ser ponto crítico? Porque ele não está no domínio da função. Ó, quando eu escrevi isso aqui, o número menos 4 já está fora do domínio dessa função. Então, ele não seria considerado também na nossa análise, porque ele não estaria no domínio da função. Tá? Ponto crítico tem que estar no domínio da função, né? Tanto para a derivada igual a 0, quanto para a não existência da derivada. Mas aqui, no caso anterior, você obteve um número que era ponto crítico. Por que ele não foi considerado? Por que esse ponto crítico aqui não foi considerado? Porque ele não está no intervalo de análise, né? Então, são várias coisas para poder prestar atenção. Na verdade, essas limitações, elas é que nos ajudam a obter os resultados que a gente precisa, né? Sem essas considerações,
a gente ia ficar solto, ia ficar perdido, não ia poder, por exemplo, agora a gente só tem 3 contas para fazer e comparar. Calcular P em 2, P em 4 e P em 5, né? Mas, então, professor, sem essas balizas, né, a gente ficaria perdido, pois não? e se o menos 4 Sim. tivesse dentro do domínio? Aí tudo bem, e menos 4 seria, ele teria que estar aqui, né, também, né, para ser considerado. Sim. Tá? Ele teria que estar aqui para ser considerado, e aí ele seria ponto crítico, e você ia calcular P em menos 4 também, ó. Só que Aqui ali nessa ficaria lista. 0 embaixo. Não, entenda. Para poder dar 0 aqui, ele está dando 0, para ele estar no domínio de P, ele não poderia aparecer aqui dando 0 no denominador de P. É verdade, não apareceria isso desse, é verdade. Né? Ele não poderia estar lá, né? Ele ia aparecer aqui, na derivada, mas aqui ele não ia poder aparecer, né? E aí você ia incluir na lista também, ó. Uma boa pergunta, porque aí você ia botar ele aqui também na lista. De repente a gente tem 10 números aqui para botar nessa lista, tá, gente? Porque vamos supor que tivesse aqui, ó, 3 pontos críticos. Eu ia, dentro do intervalo, né? Dentro desse intervalo de análise, eu ia ter que colocar todos aqui e calcular também. Né? Porque todos iam ser candidatos a produzir extremo, né? Então, vamos lá. Temos aqui P em 2, né? Deu aqui 9,89, P em 4, né? Ou seja, o preço em 2 anos, o preço da ação em 2 anos, R$ 9,89. O preço da ação em 4 anos deu R$ 11,00. E o preço dessa ação em 5 anos, né? Por esse modelo, deu R$ 10,88, tá? Então, comparando, olha, esses valores que nós obtivemos, então o valor máximo de P, né, é quando é R$ 11,00 e é quando atinge 4 anos de investidos, essa ação está investida, tá? Então, bastante tempo, tem que ter paciência e manter a ação. Eu fiz um gráfico aqui, o gráfico dessa função, né, no aplicativo, da função preço, e no intervalo 2 a 5 anos, ó. Então, tem anos, veja, quando a pessoa comprou a ação, ela vale bem pouco aqui, olha, menos de R$10, e à medida que os anos vão passando, esse preço vai aumentando. Quando chegou aqui em 4, ela atingiu o preço máximo, olha, R$11. E depois começou a cair. Então, por esse modelo aí, a pessoa pôde prever quando ela poderia vender essa ação e obter o melhor preço. Qual seria a melhor ocasião, né, que é a frase lá aqui, para vender essa ação, tá? É quando obtém esse preço máximo aí. Veja que a diferença não é muita, né, entre, mesmo em 2, 3 anos também não é muito, deixa eu voltar aqui ao gráfico, veja que em 3 anos essa diferença não é tão extraordinária, em 3 anos está em R$10,80. Era de 10,80 para R$11, 20 centavinhos, eu vou vender logo aqui e fazer outra coisa com essa ação. Depende, se você tem 200 mil ações, né, vender a 10,80 e vender a 11 faz uma diferença enorme. Se você tem, sei lá, 2 milhões de ações investidas e você tem um modelo desse, então entre vender a 10,88 e 11 faz uma diferença enorme. Né? Mas se eu só tenho 10 ações para vender aqui, então não faz muita diferença, né? Você não perde e não ganha muito, dependendo aí do seu traquejo, tá? Eu vou pular essa questão. Vamos aqui ao teorema de Rowe, tá? Veja, o que o teorema do valor extremo nos deu foi uma condição agora da gente calcular sem ter gráficos, né, que foi o que eu estava fazendo no começo, né? Eu disse a vocês, olha, eu tirei esse resultado aqui do gráfico, eu primeiro fiz o gráfico para poder obter esses resultados. Mas o teorema de Fermat, a definição de pontos críticos e o teorema do valor extremo já nos deu até agora condições da gente tem uma função no intervalo derivável e está definida no intervalo fechado, para a gente conseguir determinar esses valores máximo e mínimo.
E nem sempre os problemas que vão aparecer, a gente tem um intervalo fechado. Tá? Nós temos uma seção ainda, não está incluída, né, como conteúdo dessa prova de vocês, está na prova 2, que é problemas de otimização. São problemas em que você tem funções definidas em intervalos quaisquer, não mais no intervalo fechado, e, no entanto, a gente quer determinar o valor ótimo, né, dessa função. Pode ser um máximo, pode ser um mínimo. Então, daí, esses tipos de problemas, eles serem englobados numa seção só, chamada problemas de otimização, né, de obter o ótimo. Mas isso podemos ver se veremos ou não antes da prova de vocês, talvez ajude, né, com uma aplicação, mas não está listado como conteúdo dessa prova 1. Ok. Ainda, usando o teorema do valor extremo, usando o teorema de Fermat, nós temos 2 teoremas importantes que vão influenciar o restante das sessões que nós temos para estudar nessa semana. Um deles é chamado teorema de Rolle, e ele também tem influência da reta tangente, nos dá informação sobre a reta tangente, e a reta tangente dá informação sobre esses resultados que advêm do teorema de Rolle, tá? Então, está aqui o cenário. O teorema de Rolle, primeiro, considera uma função definida no intervalo fechado. 3 coisas, aliás, o teorema de Rolle. A função tem que ser contínua no intervalo fechado e ela tem que ser derivável no aberto. Isso é comum, tá, pessoal? Porque continuidade depende apenas do domínio de definição aqui. Então, não importa se está definida a direita ou a esquerda do A ou do B. Tá? Então, a função é contínua no intervalo fechado. Só que derivabilidade, ou diferenciabilidade, depende desse número A e desse número B, se eles estão definidos, diferenciabilidade ou derivabilidade, nesses números, depende se eles estão definidos dos 2 lados, que afinal de contas, a derivada é um limite, e o limite ele é bilateral. Tá? E também é o seguinte, existem funções que, mesmo elas estando definidas no intervalo fechado, a gente vai ver exemplo aqui, a derivada não existe em um dos extremos, ou nos 2 extremos. Tá? Então, essa garantia de derivabilidade, na maioria dos teoremas, ela é garantida apenas no intervalo aberto. Então, não estranhem o fato de falar continuidade no conjunto fechado e derivabilidade no conjunto aberto. Tá? Então, quando esse intervalo já é aberto, os teoremas, normalmente, eles dizem contínua e derivável, tá, em AB, aberto. Tá? Então, não precisa escrever tanta coisa. Como vocês estão na primeira disciplina de cálculo, o professor ele tem muitos detalhes para ter que falar, ter que alertar e tal, enfim. Mas vamos lá. Então, são 3 coisas. A função é contínua, ela é derivável, e mais uma coisa que é próprio do teorema de Rolle. Qual é? As imagens, né, de A e B são iguais. Né? Então, o teorema vai dizer o seguinte, olha, existe um número C no intervalo AB. Quando eu escrevo assim, olha, C pertence no intervalo aberto a B, quer dizer que C não pode ser o A e nem B. Tá? Avisando aquilo que eu falei naquela hora, que o valor de x1 e x2, né, no teorema lá do valor extremo, aquele x1 e x2 pode ser o A ou o B, né, porque botou intervalo fechado. Aqui, quando a gente escreve isso, olha, C pertence ao intervalo aberto, você não pode assumir o valor de A e nem o valor de B. Então, vai estar entre os 2 mesmo, né? Tipo, esse cenário aqui, 2 valores aqui, ó, de C, que verificam esse teorema de Rolle. Então, a derivada nesse ponto é nula. Vai existir um número entre A e B que tem derivada nula. Geometricamente, derivada nula significa o quê? Coeficiente angular da reta tangente zero. Já repeti isso algumas vezes. E coeficiente angular de uma reta C0 significa o quê? Essa reta é flat. Essa reta é horizontal. Ok? Tá aqui 2 exemplos, olha. 2 números C entre A e B. Ué, vale, aqui vale, porque olha, a imagem de A é igual à imagem de B, ó, tá na mesma linha.
f de A é igual a f de B. Tá? Veja que tem aqui um ponto C, que a derivada é nula, ou seja, reta tangente horizontal. Tem outro C2 aqui que também acontece isso. Outra observação, né? Existe C, quer dizer que existe um, mas pode ser dois, pode ser N, pode ser infinitos. Ok? A não ser que eu diga, existe um único, aí sim. Eu sou obrigado a usar a palavra único, única. Mas existe C pertencente, quer dizer que pode ser mais de um. Está aqui a figura. Cumpre exatamente esse teorema aqui, sem nenhum problema. Tá? Se eu pegasse esse intervalo aqui, olha, eu pegasse esse intervalo aqui, do A até esse intervalo aqui, ele cumpre. Só esse pedaço da função cumpre o teorema de Rolle, né? Do A até aqui, esse pedaço. E aí nós teríamos um único, C1, olha, com derivada nula. Ou se eu pegasse daqui, olha, desse ponto até B, se eu pegar daqui até B, olha, tem a mesma, ó, a imagem é igual, ó, tá nessa linha aqui a imagem. Ia ter também um único, um Czinho, mas eu peguei a B nesse sentido para chamar a atenção disso, vocês verem essa leitura. Muito bem, isso aqui quer dizer que derivada tangente é zero, mas também quer dizer o seguinte, olha, no contexto de taxa de variação, né, isso aqui é uma taxa instantânea. Taxa instantânea zero quer dizer, lá em cinemática, velocidade nula, né? Quer dizer que a velocidade desse objeto, nesse movimento, em algum momento, né, no intervalo em que está estudando o movimento, vai ser zero. Ok? Bom, esse teorema, ele é facilmente demonstrável aqui, ok? Usa o teorema do valor extremo. Veja, f é contínua no intervalo AB, basta isso, né, no intervalo fechado, para usar o teorema do valor extremo. Então, f assume máximo, né, e mínimo nesse intervalo aqui. Pode ser o A ou B, mas veja, então vamos chamar esse máximo e mínimo de MN, tá? Desculpe. M ponto de máximo e N ponto de mínimo. Então, nós vamos escrever isso aqui. Tá, para todo x em AB. Se é ponto de máximo e mínimo, a imagem é mais baixa que todas as outras. Se é ponto de máximo, a imagem é mais alta, né, que todas as outras aqui no intervalo. Então, tem dois casos aqui que a gente pode considerar. Se a função for constante, né, se a função for essa linha, se eu pintar de azul essa linha pontilhada aqui, né, for a função constante, a derivada vai dar zero, né, gente? Para todo ponto ali. Então, você tem infinitos valores de C, que cumpre isso aqui, se a função for constante. Tá? Então, daí, ó, f' de x é zero para todo x em AB. Tá? Se a função não for constante, então, uma dessas, esses valores de máximo e mínimo, né, se a função não é constante, ou ela sobe ou ela desce em algum momento, né, então o máximo ou o mínimo, ele não vai acontecer, né, em A e B, né, como é o caso da função constante. Né? Função constante, tudo f de A é igual a tudo f de B. Se ela não for constante, então em algum instante ou ela sobe ou ela desce. Então esse máximo e esse mínimo não vai acontecer em A ou B, certo? Vai acontecer ali no interior. Então, vamos assumir que M não seja essa extremidade, esteja ali no intervalo. Ou M ou N, mas aqui, sem perda de generalidade, a gente assume o M, por exemplo. Como M é ponto de máximo, né? Então, o que é que vai dizer o teorema de Fermat? Ele é ponto de máximo, então, e a f é derivável, então a derivada vai dar zero. Tá? Então, veja que aqui a função é derivável, hein? Então a derivada tem que dar zero. Então não existe aquela hipótese de não existir derivada, certo? Ó, a função é derivável no intervalo. Tá? Então não tem aquele ponto crítico aqui, não tem essa possibilidade do ponto crítico aqui, se não existe derivada. Tem que se existe um ponto aqui que é extremo, então a derivada dele é zero, né? Ele é crítico, a derivada é zero. Então, C igual a M. A mesma coisa você pode fazer com N, e aí você vai ter a derivada nula em um ponto no intermédio ali do intervalo. Tá? Uma figura com números, né? Com um exemplo. Pois não. Eu acho que eu estou me perdendo um pouco naquela segunda parte aí. F de x quer dizer que
O ponto crítico nunca pode ser as extremidades? Quando eu escrevo f de x igual a isso aqui, olha, para todo x, quer dizer que a função ela é uma linha só. Todas as imagens são iguais. E aqui eu estou dizendo, fx é diferente dessas duas imagens para algum x. Então, significa que essa função ela vai subir ou ela vai descer, ou os dois, em algum momento. Mas o ponto crítico nunca pode ser as extremidades? Nesse caso aqui, não, olha. Por quê? Veja bem, se você tem f de A igual a f de B, não é ponto crítico, é extremo primeiro, ó. Você está colocando ponto crítico na frente de extremo. Não é isso, ó. M é um ponto de... Ó, primeiro. Máximo. É um ponto de máximo. Então, primeiro ele é extremo. Ele está no intervalo. F é derivado. Aí, o teorema de Fermat vai dizer o quê? F'0. Ou seja, se ele é máximo, ele é crítico. Não é o contrário. Percebeu? Uhum. Então, o que é que está funcionando aqui atrás? Quando ele é derivado, tem, aqui é o teorema de Fermat. Tá? Primeiro ele é máximo, depois, né, ele é crítico. Então, nunca faça o contrário, certo? Nunca faça o contrário, porque a gente vai cometer erro. Eu mostrei funções que têm pontos críticos e nenhum desses pontos críticos era máximo nem mínimo. Né? Dei 2 exemplos. Tá? Então, primeiro, máximo, mínimo. Depois você pensa como é que vai achar isso. Né? Os pontos críticos são candidatos. Olha o teorema do valor extremo, né? Os pontos críticos são candidatos, né? Nem sempre o máximo e mínimo é ponto crítico. A gente viu 2 exemplos lá, né? Lá atrás, tá? Então, essa derivada vai dar zero e encontramos um valor que vai dar zero aqui. Se você fizer a mesma coisa para o m, né? O m sendo ponto mínimo, será a mesma sequência, só vou disso aqui, ó. N é ponto de mínimo, e aí o restante é igual. E aí a gente tem essa conclusão aqui. Tá? Um exemplo aqui, olha, de tudo isso que eu estou falando, e o que representa esse teorema de Rolle, né, nesse exemplo. Você tem uma função bem complicada, definida no intervalo 0, 1. Essa função é contínua, porque é uma função afim, vezes uma função raiz quadrada, mais uma função constante, produto de função contínua é contínua, mais uma função contínua, isso é contínua. Isso aqui em R+, obviamente, que é o domínio da raiz quadrada. Tá? Você quer considerar essa função nesse intervalo 0, 1. Queremos obter aqui, só para vocês vão encontrar exercícios assim, né? Queremos obter um número C nesse intervalo que satisfaça o número de Bode. Tá? Muito bem. Olha aqui um detalhe, ó. Por que essa função ela é derivável no intervalo aberto? Ó. Olha a derivada. A derivada não está definida em 0. Mas ela está definida em 1, ok. Mas a gente, a princípio, não garante que a função aqui é derivável em um desses dois números aqui, olha. Aqui, a derivada, por exemplo. A função está definida em 0, mas a derivada dela não. Está vendo? Chamando a atenção aquilo que eu falei para vocês. Né? A função, a gente garante que ela é derivável no intervalo aberto. Né? Daí os teoremas trazerem aquela frase. Muito bem. Queremos para essa função, eu até fiz o gráfico aqui, né? Determinar um número nesse intervalo que a reta tangente, quando for calculada nesse número, vai dar paralela, né? Vai dar horizontal. Vai dar horizontal ao eixo, né, horizontal. Então, ou seja, a derivada nesse ponto é 0. Tá? Então, para isso eu preciso da derivada. Tá? E essa derivada, eu vou substituir, trocar por uma letra C, porque o exercício está querendo um número C aí dentro que tenha a derivada 0. Tá? Então, achei a derivada, substituo essa letra X por a letra C, que o exercício pediu, e vou igualar isso a 0. Então, resolvendo essa equação, que vai ser uma equação do segundo grau, eu não botei aqui o outro valor vai dar negativo. Né? Antes de mandar para vocês, eu vou acrescentar outro número aqui. E a gente vai ter, dentro desse intervalo 0, 1, C igual a 1/3. Ok?
Então, esse número aqui, olha, que está no intervalo 0,1, quando você calcular a derivada dele, vai dar 0. Isso significa que, nesse número 1/3, a reta tangente aqui ela é horizontal. Tá? Se a gente estivesse falando de cinemática, isso ia significar que o objeto ele ia ter velocidade 0 nesse ponto, né? No tempo 1/3, quando chegasse a 1/3, o objeto ia ter velocidade nula, né? Ou porque provavelmente ele estaria mudando, né? De direção, de sentido na sua trajetória, tá? Esse exemplo aqui, eu volto depois para ele com vocês. Depois eu volto para ele aqui com vocês, tá? Esse também são 2. Isso. Não, esse aqui, é bom eu ver logo esse aqui com vocês, porque para a gente relembrar, essa aula a gente está voltando vários teoremas que tinha lá na parte de limite, mas que continuam influenciando todo o cálculo, tá? Por exemplo, nesse exercício aqui, o exercício quer demonstrar que esse polinômio tem uma única raiz real nesse intervalo. Tá? Mas aqui é uma equação, a gente só está falando de função, e agora você dá uma equação. Como é que eu vou tratar isso como função se foi dada uma equação? Nomeie essa equação aqui, olha, por uma função. A gente já viu isso tratando de aproximação linear. Pedia-se resultado a respeito de uma equação. Tudo que a gente tinha estudado era usando uma função, né, usando um nome de alguma função que teria essa lei. Faça a mesma coisa nesse exercício. Olha. Renomeie essa equação aqui, essa lei da equação, de uma função. fx foi o que eu fiz. Você pode chamar de g de x, h de x. Tá? É uma função polinomial, é contínua. Né? Para usar todos os resultados que nós temos, isso aqui teria que ser uma função. Né? Então, pelo teorema do valor intermediário, olha, o que é esse teorema desse valor intermediário? Lembrando a vocês, olha, a gente tem esse intervalo que a gente quer avaliar essa função aqui. Vai mostrar que uma raiz dessa equação é um zero dessa função. Se eu calcular f em 0, vai dar -1. Se eu calcular f em 1, vai dar mais 1. Então, veja, a imagem do número 0 está abaixo do eixo horizontal, ó, aqui fazendo o gráfico, e a imagem do número 1 está acima do eixo horizontal. Essa função é contínua, porque é polinomial. Ó, eu até escrevi. Então, significa que se a função deu essa resposta em 0 e deu essa resposta em 1, e ela é contínua, então, para ela sair, para o gráfico dessa função sair desse ponto para encontrar essa outra imagem, ela tem que cortar o eixo horizontal em algum momento, em algum número C. Esse número C é o zero dessa equação, é a raiz, é o zero dessa função, é a raiz dessa equação, tá? Então, em algum momento, pelo menos um momento, isso vai acontecer. Isso é o resultado do teorema do valor intermediário, que a gente viu lá na parte de limite, quando a gente tratou, se não me engano, foi na última vez que a gente falou de limite, quando a gente tratou limites infinitos, e depois limites fundamentais, tá? Que eu disse também o seguinte, olha, pô, você tem um polinômio de grau 3, então, com certeza ele tem pelo menos uma raiz real. Por quê? Se você calcular o limite x tendendo para menos infinito, vai dar menos infinito. Se você calcular para x tendendo para mais infinito, vai dar mais infinito. E o gráfico dessa função, ele não se parte, é uma função contínua. Então, olha, não tem como ele sair de menos infinito para mais infinito sem atravessar aqui esse eixo horizontal pelo menos uma vez, né? Pode até ser mais de uma. Nesse caso, uma vez. Então, e nesse intervalo, como é que a gente verifica isso? Vê as imagens das extremidades do intervalo. Tá? Vi f em 0, menos 1. F em 1, mais 1. Então, existe esse C. Então, essa parte aqui é dizendo, existe uma raiz, tá? Dessa equação aqui. Só que o exercício quer que você mostre que essa raiz é única, que não tem outras. Tá? Porque o teorema do valor intermediário, olha, existe um C, não está dizendo um único C. Existe um número C. Está dizendo que é um único, certo?
Então, vamos usar o teorema de Rowley. O teorema de Rowley vai dizer que não existe outra raiz, só existe uma única. Tá? Então, o que é que vai dizer aqui o esquema apresentado? Vamos dizer assim, vamos supor que tenha duas raízes reais. Então, isso é um absurdo, né? Se eu supor que é duas, vai gerar algum problema. Se não existem duas, então eu vou encontrar alguma contradição, né, aqui nos meus escritos. Muito bem. Então, vamos supor que essa função, essa equação tem duas raízes, x1 e x2, e uma é menor que a outra. Claro, duas diferentes, né? Vamos supor uma menor que a outra, por exemplo, x1 menor que x2. As imagens, né, eles são zeros dessa função aqui, então tem que dar zero. Então, esse é o teorema de Rowley. Função é contínua. Intervalo. Nesse intervalo, o teorema de Rowley. A função também é derivável, né, porque é polinômio. As imagens são iguais. Então, olha, né, tá aqui, olha. Então, pelo teorema de Rowley, vai existir um número C entre x1 e x2, né? Entre esses dois aí, nesse intervalo, x1 e x2, que a derivada é zero. Tá? A derivada tem que ser zero. No entanto, é o seguinte, quando você faz essa derivada aqui, olha, você encontra essa expressão aqui para todo número no intervalo 0, 1, inclusive nesse intervalo x1, x2. Tá? Então, a derivada, ela está sendo positiva, maior do que 1, na verdade. Maior ou igual a 1, né? Porque x aqui, isso aqui é sempre positivo, somado a um positivo dá sempre positivo. Se x for 0, né? Que pode assumir o valor 0 aqui. Então, isso aqui é 1. Então, essa expressão da derivada aqui, ela é sempre maior ou igual a 1. Nunca vai dar 0, essa expressão. Seja qual for o elemento que eu pegue nesse intervalo. Então, para todo x, a derivada nunca se anula. Só que aqui em cima eu estou dizendo que ela vai se anular para um c. Então, há uma contradição aqui. Isso significa que essa minha suposição de existirem duas raízes, ela está errada. Não pode existir duas raízes. Né? Tem que ser uma única raiz. Então, esse exercício ele está aqui por alguns motivos, esse exemplo. Primeiro, né, de vocês encontrarem, vocês verem numa teoria vários momentos, na maioria dos momentos, ou quase todo ele, a gente usando função para estudar alguma coisa, algum detalhe, e, no entanto, vem um exercício com uma equação. Então, a ideia é essa, é você nomear essa equação por uma função e aí utilizar as ferramentas que você tem. Tá? Outro, porque o teorema do valor intermediário está aqui, veja que é um teorema da parte de limite, então ele continua aparecendo em resultados envolvendo derivada, e o teorema de Rowley aqui nos dando um resultado definitivo, né, sobre uma raiz, que é a unicidade. E está aqui a figura, né, tem uma raiz apenas uma única, realmente. O outro teorema, que é bastante importante, porque nós vamos utilizá-lo não só no restante de derivada, mas também em partes do cálculo integral, para a integral indefinida, que é o teorema do valor médio de Lagrange. Então, qual é a diferença entre o teorema do valor médio de Lagrange? É uma versão, digamos assim, estendida do teorema de Rowley. Porque aqui, qual é a diferença? Aqui a gente não está considerando que as imagens têm que ser iguais, as imagens das extremidades. Que F tem que ser igual a F de B tem que ser igual a F de A. Tá? Então, aqui, a princípio, eles têm que ser diferentes, inclusive. Perdão. O que esse teorema vai dizer? Existe um C em AB, não tem mais imagens iguais, olha, tal que a derivada nesse C não é zero mais. A derivada é esse quociente aqui. Tá? Claro que se F de B for igual a F de A, isso aqui vai dar zero. Então, o teorema de Lagrange ele é uma extensão do teorema de Rowley, né? Se você quiser, o teorema de Rowley é um caso particular do teorema do valor médio, ou do teorema de Lagrange. Se FB for igual a FA, isso aqui dá zero. Bom, o que é que isso aqui significa? Significa o seguinte, olha, vai existir um número C aqui, então aqui, coeficiente angular da reta tangente é igual a coeficiente angular da reta secante. Ó, reta secante aqui passando por A e B, tem esse coeficiente angular, ó, F de A menos F de B, né? Cateto oposto,
sobre B menos A, cateto adjacente. E aqui o ângulo, a tangente desse ângulo, cateto oposto, f de A menos f de B, sobre cateto adjacente. Então, esse quociente nos dá o coeficiente angular dessa reta aqui em laranja, da reta secante. Tá? E a derivada em C nos dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico em C. Coeficientes angulares iguais, retas paralelas. Essa é a interpretação geométrica do teorema do valor médio, tá? Que está demonstrado aqui. Uma interpretação, dando spoiler já, né? Uma interpretação cinemática, se vocês lembrarem, é o seguinte, olha, isso aqui, no intervalo AB, me dá, se eu estiver tratando de função posição, vai me dar a velocidade média no intervalo, enquanto que a derivada vai me dar a velocidade instantânea no ponto, né? Veja, a velocidade instantânea no instante, então é em um ponto, e velocidade média precisa que seja no intervalo. Então, isso aqui vai significar, na cinemática, taxa de variação, que em algum momento a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Ok? Eu vou deixar essa demonstração sem olhar com vocês, mas ela está aqui, eu mando para vocês, se vocês tiverem dúvida, a gente conversa depois. E esses dois corolários, eles são muito importantes. Primeiro, esse corolário, gente, a palavra que quebra a língua, é uma consequência imediata do teorema ou da proposição, tá? Tem a ver com funções de derivada nula, tá? E esse aqui tem a ver com funções de derivadas iguais. Qual é a pergunta que se faz aqui no corolário 1? É o seguinte: se a derivada de uma função ela é nula em todo intervalo, então a função é constante? Sim. Sempre? Não. Sim, se a função for, olha, contínua. Se a função não se quebra, e você tem aqui um intervalo, né? Se a função ela é contínua e a sua derivada é zero em todo o intervalo, ok? Então a função é constante, ok? Se a função ela é constante, então a derivada é nula. Isso é verdade, se ela é contínua, ok? Então, esse é o resultado que provém do teorema do valor médio, tá? O teorema de Lagrange, está aqui bastante simples, mostrando que essa função tem derivada nula e ela é contínua, então ela tem todas as imagens iguais, então ela é constante, ok? E a outra pergunta é a seguinte, olha, que o corolário 2 responde, funções com derivadas iguais. Se duas derivadas são iguais para todo ponto no domínio, tá? Se duas funções aqui, duas derivadas são iguais no intervalo, então as funções são iguais? Se tem derivadas iguais, então as funções são iguais? Não necessariamente. De novo, né? Tem condições para isso. Em geral, não. O que é que vai acontecer? Uma função vai ser vai ser a outra somada a uma constante. E isso já as torna diferentes, gente. Então, se f' de x é igual a g' de x para todo x, então elas são iguais ali naquele intervalo? Sim. Então, as funções f é igual a g de x? Não. F é igual a g de x mais uma constante. Então, isso já as torna diferentes. Tá? Ou seja, a diferença entre as duas teria que dar zero se elas fossem iguais. Só que a diferença entre as duas dá uma constante c, que pode não ser zero. Tá? Então, a priori, se você tem derivadas iguais, você não pode dizer que as funções são iguais, gente. Certo? Então, essa é uma questão crucial que está aqui demonstrado muito facilmente. Essa é uma consequência do teorema do valor médio. E mais, esse resultado que nós estamos vendo aqui, olha, que o fato de derivadas iguais, a diferença entre as funções é apenas uma constante, isso vai influenciar no que nós vamos chamar de integral indefinida. Tá? Então, nós vamos até ver um exemplo aqui. Deixa eu mostrar a vocês
como é que isso vai influenciar. Esse é um exemplo mostrando com números, né, em uma função, o que significa o teorema do valor médio, né? Eu disse a vocês, você tem uma reta secante aqui, você tem uma função contínua nesse intervalo, e eu produzi a reta secante ao gráfico, né? Você corta o gráfico aqui nos 2 pontos, 0 e 2, tá? E usando o teorema do valor médio, eu calculei um ponto aqui, ó, que deu 2 sobre raiz de 3, deu 2 sobre raiz de 3, em que a reta tangente nesse ponto, né, tangente ao gráfico nesse ponto, é paralela à reta secante. Tá? Então, tá aqui, não está muito grande, né, para vocês verem, eu vou aumentar essa figura antes de mandar para vocês, está bem pequeno, mas esse aqui é um exemplo usando números, né, e funções conhecidas, mostrando o teorema do valor médio. Esse exemplo 2 aqui é aquilo que eu falei a vocês, eu dei spoiler, né, sobre o significado cinemático, né, na taxa de variação desse teorema, né, que você tem velocidade instantânea igual a velocidade média em algum instante do intervalo. E também é o seguinte, isso que está escrito aqui é o teorema do valor médio para quando essa função aqui aparece derivada segunda. Veja, aqui aparece derivada primeira, então aqui aparece a própria função, S. Se aqui apareceu derivada segunda, aqui aparece a derivada primeira, olha, tá vendo? Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque, veja, derivada primeira significa velocidade. E derivada segunda, aceleração. Então, o mesmo teorema do valor médio, que diz que, em algum instante, a velocidade é igual à velocidade média no intervalo, vai dizer também que a aceleração, que é a instantânea, né? Se a gente não fala nome nenhum, é a instantânea, em algum momento vai ser igual à aceleração média no intervalo, tá? Então, dizendo a você que aquele teorema do valor médio e os outros teoremas, eles podem ser aplicados a outras derivadas de outras ordens, não só a derivada primeira, contanto que você tenha atenção na hora de escrever. Tá? Então, resultados podem sair daí, dessa consideração. Esse exemplo 3 aqui é mostrando a vocês o que eu quis dizer com aquele corolário 2, sobre definir, vai ter influência no restante do nosso material e também na parte do cálculo integral, tá? Por exemplo, aqui, olha, suponha que você conheça a derivada de uma função, é essa aqui, ó, foi dado desse jeito, você sabe a derivada. E você sabe também, o exercício deu, a função calculada em zero. E o exercício quer a lei da função f. Então, esse tipo de exemplo, ele é o contrário do que a gente vinha fazendo até agora. A gente tinha sempre a função, obtinha a derivada, né, e aí ia fazer coisas com essa derivada. E esse exercício agora está ao contrário. Você tem a derivada, tem uma outra informação aqui, né, mais um dado aqui, e quer descobrir a função que gerou essa derivada. Tá? Então, o pensamento... Tem que integrar. Mas vocês ainda não querem falar essa palavra, né? Vamos dizer que nós vamos fazer uma antiderivada. Né? Eu fiz uma derivada, encontrei isso aqui, e eu quero desfazer a derivada. Então, uma antiderivada é um processo de inverso, né? Então, isso que você falou é o nome que a gente vai dar para 2 processos diferentes, tá? Um deles integral definida e o outro integral indefinida. Esses processos estão interligados. Isso que eu estou fazendo aqui, mais tarde, vai receber o nome de integral e antiderivada ou integral indefinida. Então, vamos lá. Veja, se eu lembrar das regras de derivação e eu lembrar das derivadas das funções elementares, né, nós seremos capazes de ver o seguinte, olha, essa função aqui, olha, essa família de funções soluciona essa derivada aqui. Porque, olha, derivada de x quadrado 2x menos derivada de 3x, 3, mais derivada de constante 0. Então, observe que essa lei aqui, olha,
é uma lei de uma função quadrática, mas quando eu somo aqui a uma constante, ela deixa de ser uma única função e passa a ser uma família de funções. Porque esse C aqui pode ser qualquer constante. Tá? E esse C aqui, a presença dele, né, que é a resposta mais geral, né, a essa derivada, é importante. Por quê? Se eu colocar x² menos 3x menos 1, é a resposta? Sim, é a resposta dessa derivada aqui. Se eu colocar x² menos 3x mais 100, é a resposta? É a resposta, porque quando eu derivar mais 100, vai ser a resposta aqui. Qualquer constante a mais que eu somar aqui, essa lei aqui, olha, essa função aqui, continua sendo resposta para essa derivada, solucionando essa derivada. Isso significa que, como solução dessa derivada, nós temos uma família de soluções, né? À medida que o C for variando, a gente vai produzindo aqui funções, curvas, né? Que são parábolas, na verdade. E está aqui o gráfico, é uma família de funções, uma família de parábolas. Tá? O exercício vai parar aqui? Não, porque o exercício deu essa condição, olha. Com essa condição, a gente descobre o valor de C. Qual é o valor dessa constante que eu estou colocando aqui para esse exercício? Nesta condição, olha, C vai dar 1. Substituo aqui, né? Igual a menos 1, C vai dar menos 1, perdão. Então, a resposta para esse problema vai ser essa função, né? A derivada dessa função dá essa resposta, e se você calcular f em 0, vai dar menos 1. Então, veja que é uma única função. Enquanto essa escrita nos dá uma família de funções, essa escrita nos dá uma única função, está aqui plotada em azul. Não sei se vocês conseguem ver, né? Então, a família de funções que responde a essa derivada, mas com essa condição nós temos uma única função, né? Uma única curva, uma única parábola está aqui em azul. Eu repeti esse exercício para uma função, uma derivada aqui que é exponencial, tá? Então, essa derivada exponencial, mesmo esquema, essa função, né, ela devolve, ela soluciona essa derivada aqui, usando regra da cadeia, lembre-se, né? Derivada exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente, né? Daí tem esse menos 1 aqui. Mas se eu somar uma constante, continua sendo solução dessa derivada. Então, uma família de exponenciais. Está aqui em vermelho. Tá? Eu plotei aqui algumas curvas simulando essa família de exponenciais. O exercício deu uma condição, eu usei essa condição e verifiquei que C vale 1. Então, é essa única curva aqui, né? Enquanto uma família são infinitas curvas, essa aqui é uma única função, está aqui em azul, plotada. Está errado aqui, né? Não é F, é G. Deixa eu anotar isso para eu consertar. Na última página, acabei cometendo erro aqui. Então, esse tipo de exemplo, de exercício, o que está por trás dele é exatamente esse corolário do teorema do valor médio, tá? E vai influenciar em todos as seções que nós veremos mais à frente, e também a parte de integração. Os teoremas